Quando falamos do laser de CO2 fracionado, pensamos primeiro no rejuvenescimento, no resultado, na pele uniforme, fechamento dos poros, aquela pele de porcelana tão desejada pelos nossos pacientes. Depois, pensamos que talvez tenha uma jornada até essa pele maravilhosa. Um pouco de ardência, inchaço, descamação e o que não desejamos é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Por que será que o laser de CO2 voltou como uma tendência tão significativa e interessante nos congressos nacionais e internacionais? Principalmente porque entendemos a tecnologia, calibramos para o nosso fototipo e as nossas condições climáticas e tomamos a consciência que realmente precisamos, muitas das vezes, de uma alta renovação. Mas às vezes o paciente não quer ficar tanto tempo naquele processo de edema, de formação de casca, de reestruturação para a descamação e a pele vir. E por isso que as modalidades novas são os microcorings, protocolos que fazem uma aproximação de borda, uma uniformização dessa descamação e ele faz um desprendimento que encurta principalmente o downtime, aquele momento que o nosso paciente não quer sair de casa e nem é tão aconselhado. Resultados mais rápidos, mais interessantes, mais uniformes, com estímulo de colágeno de até 70% mais. Feito em todos os fototipos, inclusive agora com equipamentos que são indicados para pele negra no CO2, que qualquer manual faria a contraindicação para essa pele pelo alto índice de pigmentação. E eu sou autora desse artigo científico, junto com um time de pesquisadores e a autora Cris Bonetta, já que 54% da população brasileira são descendentes ou afrodescendentes, e a gente tem um alto índice de pigmentação e a gente não pode esconder isso. Dominar a tecnologia vai fazer com que você perca o medo da indicação, que você tenha uma preparação do terreno biológico sabiamente e que você vai aplicar corretamente com drug delivery e usar os principais cosméticos que têm intenção de melhorar a qualidade desse protocolo e dessa forma oferecer resultados seguros e não o que a internet mostra. Medo, dor, às vezes não intenção de falar de uma modalidade tão bonita. Vamos ganhar a fama do CO2 com os resultados que ele promove e não os riscos que a gente vê na internet. E tudo isso a gente consegue solucionar entregando conhecimento. E por isso que eu preparei a jornada do laser de CO2 fracionado. Serão 3 dias para a gente discutir as principais modalidades. O que é o laser, qual é a física, cromóforo, intenção, potência e as microzonas térmicas. E o que é a modalidade híbrida, o microcoring. E por que isso é uma grande tendência do nosso consultório. E quais são os lasers que hoje já existem no Brasil e que podem transformar os seus resultados. E será que dá para conhecer o laser, dominar um raciocínio clínico de aplicação sem pensar em marcas? Porque vai que você está no Brasil e daqui a pouco você recebe um convite para morar fora e o que você vai fazer lá? Com certeza a mesma estética que você faz tão bem aqui. Dominando o raciocínio clínico, fugindo de tabelas e personalizando os seus protocolos. Mas vamos falar também sobre intercorrência no segundo dia. Fiz o CO2 fracionado e manchei. Olha, posso te confessar que não há nada mais triste daquele paciente que vem buscar beleza no seu consultório, vem buscar uma pele bonita e ele sai manchado. O que será que faltou? Preparação, aplicação correta, padronização, e eu desenvolvi um método até para você entender a padronização de como aplicar o laser de CO2. Eu sei que você é um profissional incrível e que muitas vezes você não é valorizado pelo preço que você cobra. Então, no terceiro dia, vamos falar sobre o empreendedorismo. Como lançar o CO2 fracionado. E eu preparei um Media Kit para você colocar a personalização do seu consultório, do seu nome e colocar nas redes sociais, nos stories, no feed,
Como atrair esse cliente, colocar aí essa informação na janela e despertar principalmente a curiosidade do seu cliente e saber que ele tem intenção de fazer, principalmente porque hoje vivemos na era do colágeno, queremos procedimentos a laser porque ele traz uniformização com colágeno, com beleza e renovação de pele. E como você pode ganhar R$ 8.000 atendendo 4 pacientes no dia. Imagina sair daquele procedimento de R$ 250 para R$ 2.500 e viver da estética e não sobreviver dela. Ter uma agenda recorrente, mas não uma agenda louca, abarrotada e desgovernada. Atender um high ticket ou atender com qualidade? É isso que eu quero propor para você, essa provocação. Venha fazer parte da jornada, é um encontro científico, ao vivo e online, e ele é gratuito, para a gente falar sobre o laser de CO2, para a gente dominar as técnicas, para a gente entender quais são as intercorrências e como evitá-las, e principalmente como viver do CO2 fracionado. Pagar a sua máquina, o seu equipamento ou alugar. A gente vai falar sobre precificação, hora clínica e dominar esse assunto que eu tenho certeza vai virar a chave do seu consultório. Vem, faça a sua inscrição, estou te esperando.